Olá, vamos conversar hoje sobre atraso de fala? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é considerado um atraso de fala nas crianças, a partir de quando esse atraso é realmente preocupante, como e onde buscar ajuda. Então, se você quiser saber de tudo isso, vem comigo. Bom, pessoal, eu tenho notado que muitas pessoas assistem aos meus vídeos, mas ainda não estão inscritas aqui no canal. Então, se esse for o seu caso, inscreva-se, ative também o sininho de notificações para que o YouTube te mostre sempre que eu postar um conteúdo novo. E já deixa aquele like, que é muito importante para ajudar no engajamento aqui e na divulgação do meu trabalho. Bom, mas então vamos agora ao assunto que é o tema do nosso vídeo, que é atraso de fala. Eu recebo muita pergunta: atraso de fala, até quando é normal? E se a gente for parar para pensar, a própria palavra atraso já indica que não está dentro do normal, não está dentro do que se espera. Então, nenhum atraso é normal, todo atraso merece atenção. Acontece que um atraso de fala pode ser causado por diversas coisas diferentes, então é por isso mesmo que é importante buscar uma avaliação e entender como ajudar aquela criança. Mas o ponto principal que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: a partir de quando é um atraso? Como que eu posso ajudar a minha criança? Como que eu posso entender se o desenvolvimento dela está dentro do que se espera ou não? E aí a minha principal dica aqui para vocês é que vocês não comparem o desenvolvimento da sua criança com uma única outra criança. Por quê? Já recebi mensagem também do pessoal me falando assim: ai, a partir de quando o meu filho vai começar a falar palavras difíceis? Porque eu vi uma menininha na internet falando otorrinolaringologista e eu quero que o meu filho fale otorrinolaringologista também. Calma lá, gente, vamos com calma. O problema de vocês compararem a fala do filho de vocês com uma única criança exclusiva é que isso é injusto, porque existe sim o fato de que cada criança tem o seu tempo. E aí, dentro desse tempo, dessa faixa de tempo, existem crianças que desenvolvem algumas habilidades um pouco antes do esperado e existem crianças que desenvolvem algumas habilidades um pouco depois do que é esperado. Por isso, quando vocês forem buscar entender se tá tudo ok com o desenvolvimento dos filhos de vocês, foquem nos marcos do desenvolvimento. O que são os marcos do desenvolvimento, Paula? Me explica. Vou explicar. Marcos do desenvolvimento são estudos que foram realizados comparando várias crianças para que fosse possível chegar em uma média do que se espera em termos de desenvolvimento para cada faixa etária. E é aí que eu gosto de chegar no ponto de que cada criança tem o seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas existe uma média do que se espera. Então, se aquela criança se afasta muito dessa média, eu já tenho um atraso. Então, pensando nos marcos do desenvolvimento, o que nós temos de um modo geral? Por volta de 1 aninho, a criança deve estar começando a falar as primeiras palavras: mamãe, papai, papá, água. Isso é o que nós encontramos na média, certo? Algumas crianças vão começar a falar um pouquinho antes disso e algumas crianças vão começar a falar um pouquinho depois. O que é esse pouquinho? Até 1 ano e meio, até os 18 meses, a criança já tem que estar falando pelo menos as primeiras palavras. Se o seu filho tem 1 ano e meio ou mais e ainda não fala absolutamente nada, isso já pode ser considerado um atraso. E aí é importante passar por um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e entender o que pode estar acontecendo com essa criança. Outro marco do desenvolvimento muito importante são as formações de frases. Então, se vocês forem ver alguns estudos, dizem que a formação de frases aparece aos 18 meses, com 1 ano e meio. Outros estudos mostram lá por volta de 2 anos. Pode acontecer da criança demorar um pouquinho mais para isso? Pode. Então, se o seu filho tem 2 anos e ele ainda não forma frases, já é um alerta. Porém, se ele já fala bastante palavras de forma funcional, ou seja, palavras que tenham a ver com um contexto ali do momento, o que você pode esperar no máximo é até 2 anos e meio para que essas pequenas frases comecem a aparecer. Ou seja, o marco das frases está nos 2 anos de idade. Alguns estudos indicam até que com 1 ano e meio a criança já começa a formar frases. O tempo máximo ali seria 2 anos e meio para esperar. Ai, Paula, mas o meu filho tem 2 anos e não fala nada. Não fala nada ou fala poucas palavras, por exemplo, fala
10 palavrinhas com 2 anos já é um alerta para você buscar ajuda, porque com essa idade nós esperamos que ela já tenha um repertório muito maior, até para que seja possível ela juntar essas palavras e começar a formar frases. Então, mais uma vez, eu faço uma comparação de marcos do desenvolvimento e de cada criança tem o seu tempo. Tem crianças com 18 meses que já formam frases com 3, 4 palavras. Tem crianças que estão começando a falar com os 18 meses. Então, existe sim essa variação no sentido de que cada criança tem o seu tempo. Em média, com 2 anos de idade, as crianças já devem estar formando frases como quer mamar, mais tetê, quer mamãe. Se com 2 anos e meio essas pequenas frases ainda não começaram a aparecer, já é um ponto de alerta. Por quê? Porque tá fugindo muito da média. É esse o raciocínio que eu quero que vocês façam. Porque existem 2 extremos. Existem aqueles pais que me procuram muito desesperados porque com 1 ano com 1 ano e 1 mês a criança ainda não fala nada. E isso ainda não é um motivo para se desesperar. E existem aqueles pais que falam, não, mas o filho do vizinho falou com 3 anos de idade e cada criança tem seu tempo e tudo bem. Então, não é nenhum extremo, nem o outro. Fiquem atentos aos marcos do desenvolvimento e tudo que for muito desviante desse marco já merece atenção, já merece avaliação e principalmente intervenção para poder ajudar essa criança. E aí outra coisa que eu recebo muito é um pedido de dicas para ajudar uma criança com atraso. Todas as dicas que eu dou aqui no canal de estimulação de fala e linguagem vão beneficiar também a criança com atraso, tá? Porém, como eu disse, o atraso ele pode ocorrer por inúmeras causas. Pode ser uma perda auditiva, então eu sempre bato nessa tecla aqui. Vocês estão assistindo os vídeos aqui do canal e eu ensino a estimular, a sentar no chão, a brincar, a conversar com a criança. Mas se essa criança não estiver ouvindo, como que ela vai conseguir falar? Então não vai adiantar de nada você estimular e fazer brincadeiras e tudo que eu ensino aqui se ela não passar por uma avaliação, né? Precisa se certificar que organicamente e neurologicamente tá tudo ok para que essa criança consiga desenvolver. Geralmente, os atrasos simples de fala são aqueles em que tá tudo bem com a criança, mas ela não recebeu interações de qualidade, estímulos de qualidade e só por isso ela não conseguiu desenvolver. E aí, a partir do momento que você começa a estimular, ela deslancha no desenvolvimento. É aí que a gente encontra um caso de atraso simples de fala e linguagem. Porém, como eu disse, as causas são inúmeras. Então, antes da gente deduzir que é só um atraso simples, é preciso investigar se essa criança está ouvindo bem, se essa criança está compreendendo bem. Porque muito antes de falar, a criança precisa compreender. Quando você fala tchau e ela olha para você e responde tchau também. Quando você fala, filhinho, pega a bola para mamãe e ela vai, pega a bola e entrega para você. Compreensão de ordem simples é fundamental para que a criança consiga depois se expressar, tá? Além de ouvir bem e entender bem, essa criança precisa ter neurologicamente a capacidade de programar lá no cérebro os movimentos necessários para produzir a fala. Então, tudo isso, todas essas questões são investigadas quando você leva um fonoaudiólogo. E aí, o que acontece muitas vezes também é dos pais levarem a criança ao fonoaudiólogo e às vezes aquele fonoaudiólogo especificamente dizer que, olha, eu não atendo crianças muito novas, eu atendo crianças só a partir dos 3 anos. Isso não significa que aquela criança já não possa receber intervenção de um fonoaudiólogo que trabalhe com essa faixa etária de crianças mais novinhas, tá? Então, se você chegou a procurar um fonoaudiólogo, um profissional, e por algum motivo ele não pôde avaliar e não pôde atender, isso não significa que você não possa buscar ajuda com outro profissional, tá bom? Eu sei que isso acontece muito e por isso que eu tô falando isso aqui nesse vídeo. Em suma, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que todo atraso de fala merece atenção, que para identificar um atraso de fala você tem que se basear nos marcos do desenvolvimento para ver o que se espera em média. E como seres humanos que nós somos, não somos matemáticos, somos subjetivos,
Cada criança sim vai ter seu tempo, mas quando ela se distancia muito daquilo que se espera em média, em termos do marco de desenvolvimento, já é um sinal de alerta para buscar ajuda. O profissional que pode te ajudar com avaliação e com intervenção nos casos de falha em linguagem é o fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo nessa avaliação também vai identificar se será necessária a intervenção de outros profissionais, como psicólogo, como terapeuta ocupacional, como neurologista, e isso vai depender de cada caso. De um modo geral, as crianças devem começar a falar as primeiras palavras entre 1 ano e 1 ano e meio, a formar pequenas frases por volta de 2 anos e com 3 aninhos, essa criança já deve estar falando muito, várias frases completas inclusive, ainda com alguns erros na fala, mas embora ela apresente alguns erros, com 3 aninhos, a fala dela já deve ser bem compreendida por todos. Mesmo por aquela pessoa que não convive com a criança, deve ser fácil entender o que ela está falando, o que ela está pedindo, apesar de ter alguns errinhos. Por volta dos 4 anos, essa criança já relata fatos, ela já conta com detalhes o que aconteceu na escola, por exemplo, ela já argumenta e com 5 aninhos ela já não deve apresentar nenhum erro na fala, nenhum erro de pronúncia. Com 5 aninhos, no máximo 5 anos e meio, já não devem existir trocas na fala. Tudo que for muito desviante dessas médias merece atenção, merece avaliação, merece intervenção e o profissional que pode te ajudar com isso é o fonoaudiólogo. E ainda assim, se você for a um fonoaudiólogo com o qual você não se sentiu muito seguro, que não te passou muita confiança, que, enfim, que você precise de uma segunda opinião, busque uma segunda opinião, tá? Isso acontece em todas as áreas, com todos os profissionais, nem sempre porque o fonoaudiólogo é ruim, às vezes por você não se identificar com a maneira de trabalhar do profissional e tá tudo bem. Só não pode deixar para depois, postergar e deixar que aquele atraso vá se intensificando cada vez mais sem ajudar essa criança. Se depois desse vídeo você conseguiu identificar algumas características que indicam um atraso na sua criança, busque o fonoaudiólogo. Você pode fazer isso presencialmente na sua cidade, busque de preferência por um fonoaudiólogo que tenha experiência na área de fala e linguagem infantil, ou você pode fazer isso de forma remota e receber atendimento aí da sua casa mesmo, por teleconsulta, na minha clínica virtual, que é a Mais Fono. Eu vou deixar o link da clínica aqui embaixo. Lá eu conto com uma equipe de profissionais muito capacitadas, excelentes, as quais eu escolhi a dedo, e elas farão esse atendimento com vocês. O atendimento com crianças muito pequenas é possível também, trazendo os pais como participantes ativos no processo terapêutico, no processo de intervenção. E caso você queira saber mais, é só acessar o site que está aqui embaixo. Agora me conta o que você achou desse vídeo, te ajudou de alguma forma? Tem outro tema que você gostaria de ver aqui no canal? Coloca aqui nos comentários para mim que eu vou gravar com o maior carinho do mundo para vocês. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho de notificações e me acompanha também lá no Instagram, @dicasdafono. Eu tô sempre por lá, batendo um papo com vocês pelos stories, postando muito conteúdo sobre fala e linguagem também. E vou ficar muito feliz em te ver por lá, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.